Confira os destaques desta terça-feira, 8 de agosto de 2017. Após confusão em centro socioeducativo, 34 adolescentes infratores fogem do Dagmar Feitosa. Cabeleireira é morta a tiros após ter salão de beleza invadido por dupla armada. 2 homens são presos e um é morto durante assalto com refém na Ifigênio Salles. Ministério Público Eleitoral multa Eduardo Braga e Marcelo Ramos por propaganda antecipada durante evento religioso coordenado por pastor evangélico. Comércio para o Dia dos Pais prevê aumento de 1,65% nas vendas deste ano. Semana Municipal de Vigilância Sanitária promove orientações aos empresários e consumidores para evitar danos à saúde. Em Manaus, a previsão para esta terça-feira de tempo nublado a parcialmente nublado. A intensidade do vento vai ser fraca e a temperatura vai ter mínima de 25 e a máxima de 35 graus. As informações são do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. 5h31. Vamos às ruas de Manaus falar com Yolanda Mendes, que traz os principais destaques de tudo que acontece na cidade de Manaus e também no interior. Yolanda, você começa falando mais uma vez, Yolanda, a respeito da violência que vitimou mais uma mulher. Bom dia para você. Isso mesmo, Carlos, mais uma vez, mais uma violência registrada. Dessa vez foi uma cabeleireira que acabou sendo morta, né? Isso aconteceu ontem à noite. Infelizmente, mais um crime, mais um feminicídio. Nós vamos estar trazendo os detalhes daqui a pouco desse crime que aconteceu ontem à noite. Inclusive a polícia, a delegacia, na verdade, de homicídios já está investigando o caso. Trata-se aí da Érica Dias da Silva, de 32 anos. Ela foi assassinada dentro do salão de beleza onde ela trabalhava, lá no bairro Colônia Oliveira Machado. Ela foi executada com 7 tiros ontem à noite e, de acordo com informações dos policiais, 2 homens entraram nesse salão e um deles efetuou vários disparos. Ela ainda chegou a implorar para não ser morta, mas infelizmente esses homens, esses suspeitos, acabaram atirando contra a Érica, que acabou morrendo no local. Ainda segundo informações repassadas pela polícia, a vítima é esposa de um homem que foi assassinado dentro de uma pizzaria também naquele mesmo bairro. Então a delegacia já está investigando, a delegacia de homicídio já está investigando esse crime. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Yolanda, pelas informações. E 34 adolescentes fugiram nessa segunda-feira do Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. A titular da Sejusc, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Graça Prola, disse que a fuga aconteceu após uma confusão envolvendo os internos. Os jovens infratores fugiram por um buraco feito no muro do Centro Socioeducativo com pedras retiradas de uma tampa de bueiro. A ocorrência se deu por volta de 9h30 da manhã. Os 34 adolescentes estavam distribuídos em 4 salas de aula e na passada para ir para a sala de aula, os adolescentes que ficam no outro alojamento, porque eles ficam separados, porque cometeram o crime de estupro, eles então jogaram xixi naqueles que estavam passando e disseram palavras de baixo calão. Diante disso, eles se revoltaram, arrombaram as portas das salas de aula, chamaram os outros e foram lá para trás da unidade, no pátio externo, onde furaram um buraco no muro com pedra tirada da tampa do esgoto e fugiram, chamaram os outros para fugir. Até a tarde de segunda-feira, dos 34 adolescentes fugitivos, 22 foram recapturados. Segundo Graça Prola, a Polícia Militar e outros órgãos foram acionados pela Sejusc para ajudar na busca pelos jovens. 34 adolescentes fugiram nessa segunda-feira do centro.
Tá aí, essa não, aí, nós vamos procurar aqui a sonora da Graça Prola, falando a respeito da participação da polícia. A gente tem também notícia de que até também vizinhos ajudaram na recaptura de alguns jovens que fugiram pelo bairro. Bem, contando com os que fugiram, o Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa abriga cerca de 80 jovens considerados de alta periculosidade, condenados a cumprir medidas socioeducativas determinadas pela Justiça de Infância e Juventude. Bem, atualizando os dados, 9 adolescentes ainda seguem foragidos após essa fuga do Centro Socioeducativo aqui na cidade de Manaus. A gente sabe que para fazer a orientação desses jovens, fazer a segurança ali desses jovens, ficar de olho nesses jovens, na verdade, socioeducadores, eram apenas 6 socioeducadores, segundo a Graça Prola conversou conosco e deu essa informação. 6 para 80 jovens, que é um número baixíssimo para 80 jovens que têm aí vários pensamentos, várias artimanhas de tentar fugir desse centro e tentar também ali persuadir tanto esses socioeducadores quanto também os demais jovens que estavam ali presentes. 6 pessoas são pouquíssimas pessoas ali para fazer segurança nesse local, né, Carlos? Isso, se for pensar pela questão da proporção, né, são poucos mesmo, né? E esses jovens, alguns ainda continuam fugidos. A gente sabe que depois que vira a noite, fica um pouco mais difícil, né? Depois eles já estão longe, né? Ontem à noite, alguns vizinhos conseguiram entregar mais um adolescente, né? Ele estava escondido próximo de uma casa, os próprios moradores foram lá e o entregaram novamente ao centro, onde faz aí, onde faz o recolhimento desses adolescentes infratores. E um princípio de incêndio aconteceu ontem em uma loja localizada dentro de um supermercado na Avenida Rodrigo Otávio, no Distrito Industrial, que fica na zona sul de Manaus. O caso aconteceu por volta do meio-dia. O fogo iniciou na área de pneus da loja. Após o início do fogo, a brigada de incêndio do estabelecimento começou a conter as chamas e, em seguida, acionaram o corpo de bombeiros. Ao chegar no local, as equipes constataram a presença de muita fumaça. Um total de 20 mil litros de água foi usado para controlar a fumaça no local. O incêndio durou por volta de 2 horas e meia e ninguém ficou ferido. Eles informaram ainda não saber o prejuízo causado pelo incêndio nem como as chamas se iniciaram. Algumas pessoas chegaram a ser atendidas pelo SAMU após inalarem fumaça. Elas buscaram as equipes e informaram estar com dificuldade para respirar. Os funcionários do estabelecimento foram liberados. O local teve as atividades suspensas durante a segunda-feira. E aí a gente sabe, ontem, mais uma vez, a chuva forte atingiu Manaus, não é isso, Ítalo? E na noite dessa segunda-feira causou transtornos em diversos bairros. Mais uma vez, o fornecimento de energia acabou sendo interrompido. Isso logo depois dos estragos causados também pelo temporal na madrugada ainda de segunda-feira, de domingo para segunda-feira, onde vários bairros ficaram também sem energia. A Eletrobras deu um prazo até 8 horas da noite para regularizar o fornecimento de energia em muitos bairros. E aí, quando chega pouco antes de 8 horas da noite, cai novamente um temporal. Uma nuvem cinza tomou conta do céu da cidade. Quem estava fora de casa precisou se proteger da chuva e dos ventos, que assustou muita gente. O temporal causou aí a falta de energia em bairros de Manaus a partir das 7 horas da noite. Segundo a Eletrobras, há ocorrências isoladas nos bairros São José, Colônia Antônio Aleixo, Tarumã, Jorge Teixeira, Cidade Nova, Flores, Jardim Mauá e Vieira Alves. E também ocasionou também a falta de energia, ocasionou também que os semáforos ficassem apagados ali na zona centro-sul de Manaus. Isso causa um transtorno muito maior quando no momento em que as pessoas estão voltando para casa. A Eletrobras informou que na noite de segunda-feira, 54 equipes da concessionária trabalhavam para normalizar o serviço.
Bem, mas essas informações quem vai trazer pra gente é o Bruno Elano. Vamos ouvir. O acúmulo de 8 milímetros de chuva acompanhado de ventos fortes na madrugada desta segunda-feira causou prejuízos e pelo menos 28 pedidos de ajuda à Defesa Civil Municipal. As zonas norte e leste da capital foram as áreas com maior quantidade de chuva. Foram registradas 9 ocorrências de tombamento de árvores, um desabamento de casa de madeira, um tombamento de placa e 10 ocorrências de destelhamento de casas. Conforme o técnico da Defesa Civil, Edinaldo Afonso, apenas em uma das ocorrências atendidas a família ficou desabrigada na Cidade Nova e precisará de aluguel social. O caso da casa que desabou na Cidade Nova, lá na comunidade da Perpétuo Socorro, essa aí vai sair para aluguel social. As outras casas, a maioria, não o desabamento da casa. Então vai se recuperar o telhado e o morador continua morando na casa. Edinaldo Afonso alerta a população quanto às chuvas de verão, que podem causar estragos como os dessa segunda-feira. A orientação da Defesa Civil é que as pessoas, principalmente que têm árvore próximo da sua casa, que na realidade nesse período mais é temporal, é vento forte, não é água, não é muita chuva. Então a gente pede que as pessoas verifiquem essas árvores que estão com risco de desabamento e se por perceberem que estão com algum risco, liga para o 199 para a Defesa Civil, que o técnico vai avaliar a situação da árvore para ver se tem risco realmente de desabar com vento aí aproximadamente 50 a 60 quilômetros. Brunelander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Bem, o cemitério São João Batista na Avenida Álvaro Maia, Nossa Senhora da Piedade, no Santa Etelvina, e Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã, estão recebendo reforço na limpeza. O foco dos serviços é na jardinagem das quadras e limpeza das vias, para que esses espaços estejam prontos para a visitação especial do Dia dos Pais, comemorado no domingo 13 de agosto. O subsecretário operacional de limpeza urbana na CEMUSP, José Rebouças, explica que o trabalho continua para que os cemitérios fiquem limpos para quem for visitar o local. É bem importante para a população de Manaus visitar seus entes queridos, que agora que está se aproximando o Dia dos Pais, a Secretaria não está medindo esforço, está com toda a sua estrutura já dentro dos cemitérios, cemitério São Francisco, cemitério São João Batista, já está limpo. Estamos aqui dentro do cemitério Nossa Senhora da Aparecida, aqui o Tarumã, o gigante da Zona Oeste, é o maior de todos. Então nós já estamos com toda a nossa estrutura para deixar todo esse cemitério para aquelas pessoas que vêm visitar seus entes queridos, encontrem um ambiente agradável e limpo. A expectativa da CEMUSP é que mais de 40 mil pessoas visitem então os cemitérios durante a semana que antecede o Dia dos Pais. 5h43, um homem de 44 anos foi resgatado após passar 4 dias perdido em uma área de selva no município de Rio Preto da Eva. A vítima se perdeu depois de trabalhar em um sítio no quilômetro 91 da rodovia estadual AN-010. A vítima saiu para trabalhar no sítio na manhã do dia 3 de agosto. Na volta para casa, o Corpo de Bombeiros informou que ele não foi mais visto pelo local. A esposa do homem entrou em contato com a corporação e solicitou buscas na redondeza no dia 4 de agosto. Por volta de 1h da tarde desta segunda-feira, o homem foi localizado em uma área de mata. Esse homem foi levado até o posto base de operações do bombeiro, encaminhado até o hospital da cidade para realizar uma avaliação médica. A corporação informou que o homem foi encontrado em bom estado. Inclusive, Carlos, esse é um fato que a gente lembra daqueles 2 garotos que se perderam para extrair copaíba e só foram achados 20 dias depois. É muita gente dando trabalho, né, Ítalo, pro Corpo de Bombeiros. Aí, mas graças a Deus, nesses 2 casos, esse que a gente está falando agora e o último que você falou, tudo acabou saindo muito bem. Pacientes em tratamento para o combate ao câncer de mama foram submetidas simultaneamente a mastectomias radicais no último sábado, dia 5 de agosto, no Centro Cirúrgico da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM. As cirurgias para a retirada das mamas acometidas pelos tumores foram realizadas por equipes multidisciplinares que incluem cirurgiões, médicos, residentes da especialidade, enfermeiros e técnicos. A ação foi coordenada pelo médico mastologista Gerson Mourão, gerente do serviço de mastologia da instituição. As 5 pacientes selecionadas foram diagnosticadas com câncer em estágio avançado
já tinham passado por quimioterapia. A medida dá o pontapé inicial para a implantação do novo protocolo de mama atualizado pela unidade hospitalar, que prevê, além de mudanças na admissão e liberação de pacientes oncológicas, a avaliação mais rápida dos casos de prioridade, garantindo maior eficácia terapêutica. Bem, ainda falando sobre questões de saúde, Semana Municipal de Vigilância Sanitária promove orientações aos empresários e consumidores para evitar os danos, então, à sua saúde. As informações com Samara Souza. Restaurantes, lanchonetes, salões de beleza, academias, dentre outros estabelecimentos, vão receber durante toda esta semana visita de fiscais da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, em ação de orientação a empresários e consumidores sobre boas práticas para evitar problemas com a saúde. De acordo com a fiscal de saúde farmacêutica da Visa Manaus, Luciana Dom, o trabalho é mais do que simplesmente fiscalizar e punir irregularidades, multar, interditar, que é a parte mais conhecida, mas exige um grande trabalho por trás, que é a prevenção. Existe um grande trabalho por trás da vigilância sanitária, que é a prevenção. São as estratégias orientativas, onde a gente trabalha todo mundo em conjunto, o regulado, o estabelecimento cumprindo as boas práticas, a população cobrando, denunciando quando vê alguma situação errada. O foco é fazer todos os estabelecimentos de interesse à saúde, salões de beleza, cinema, academias, toda a parte de alimentação, onde a equipe da vigilância da Visa Manaus vai estar fazendo uma ação orientativa. A programação vai se estender até o dia 11 e prevê a realização de ações de orientação direta aos consumidores, com a distribuição de folders, lançamento da cartilha Beleza com a Saúde, cujo público-alvo são empresários, profissionais de beleza e estética, sindicatos e associações de classe da área de estética, visitas em salões de beleza e monitoramento do comércio de alimentos do Festival Folclórico, que está sendo realizado no Complexo Turístico da Ponta Negra. Samara Souza, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. E por unanimidade, a prestação de contas do prefeito do município do Careiro, Hamilton Alves Vilar, referente ao exercício de 2013, foram reprovadas ontem pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o TCAM. Por diversas irregularidades detectadas nas contas, o conselheiro relator do processo, Josué Filho, o condenou a devolver aos cofres públicos 12.200.000 reais. A prestação de contas referente ao exercício de 2011 da Prefeitura Municipal do Careiro da Várzea, de responsabilidade dos ex-prefeitos Agostinho Ferreira Neto e de Raimundo Nonato da Silva, também foi julgada irregular nos dois períodos. Essas irregularidades detectadas foram a ausência de comprovante que atesta o recebimento do convite por parte da empresa participante e a não comprovação documental das despesas apresentadas na prestação de contas. Pelas irregularidades, foram aplicadas multas ao ex-prefeito Raimundo Nonato no valor de R$423.000 e ao ex-prefeito Agostinho Ferreira foi aplicada a multa de R$8.700. Ainda durante a sessão do TCE foi aprovada sem nenhuma ressalva a prestação de contas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, FMDU, exercício de 2015 e de responsabilidade de Antônio Roberto Moita Machado. Uma notícia boa, os investimentos de Manaus em iluminação de LED ganharam destaque nacional com a publicação em uma revista de circulação nacional. A matéria cita a capital amazonense como uma das cidades do norte do Brasil que buscam soluções inteligentes para as demandas da sociedade. Outro dado apontado na matéria se refere ao empreendedorismo. A cidade se destaca pela presença de parques tecnológicos e a retomada da Zona Franca com melhores perspectivas para indústrias, o que faz da cidade um expoente econômico. Manaus apresenta uma taxa de crescimento de 14% em empresas de tecnologia, 4% em empresas de economia e criativa e 18% nas microempresas, resultado do desenvolvimento de incubadoras. Nos dias 11 e 12 de agosto vai ser realizado o curso Sistema de Energia Solar. Com duração de 12 horas por aula, os participantes receberão certificação do Instituto de Profissionais do CREA Amazonas. E esses profissionais vão ter descontos de até 50% no valor
integral da capacitação. Na sexta-feira, o curso vai das 6:30 da noite até as 9:30, no espaço do Impact Hub, na Avenida Efigênio Salles. No sábado, a programação é prática, no laboratório do IFAM, das 8 da manhã, também ao meio-dia e 2 da tarde às 6 horas, com o manuseio do sistema fotovoltaico. O campus Distrito Industrial fica localizado na Avenida Governador Danilo de Matos Ariosa. As aulas serão comandadas pelo professor e doutor em Engenharia Elétrica Cleonor Neves. Mais informações por meio dos telefones 8135-2028, 98135-2028. E também pelo telefone 99273-4475. E a programação de atividades da Semana de Estudos sobre Orçamento Público começa hoje. Este ano o evento recebeu 280 inscrições de bolsistas, servidores e sociedade em geral, que querem e que vão participar, na verdade, dos 3 dias de evento no auditório da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional ESP. Para a abertura está programada uma mesa redonda que terá como tema a importância da reforma da Previdência para as contas públicas. A programação segue nos dias 9 e 10 de agosto, com os minicursos que abordarão temas como rigidez orçamentária e seus reflexos no planejamento das políticas públicas municipais. 5h51. Comércio para o Dia dos Pais prevê aumento de 1,65% nas vendas deste ano. Saques de contas inativas e estratégias de vendas devem movimentar o mercado no segundo semestre. As informações na reportagem de Vitória Lima. Em comparação com o ano passado, quando a expectativa era de ter alta de 1% nas vendas do Dia dos Pais, esse ano, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus espera que a data aumente a receita do comércio na capital amazonense. Para o presidente da CDL Manaus, a procura por alguns itens também está relacionado com o aumento que pode indicar novas vagas de emprego, como afirma Ralf Assayag. Tem 1,65 de crescimento, onde diz que 73 milhões devem ser de compra extra e que a média do presente deverá ser em torno de R$80. E o que cresceu mais foi a parte de calçados e cintos, e houve uma pequena queda em relação à confecção. Esperamos atender da melhor maneira possível. Temos aí um número de parcelados bem grande e esperamos que a gente consiga atingir para a manutenção dos empregos que já existem e poder pensar que nos próximos eventos que tivermos possamos começar a contratar de novo. A CDL calculou o valor médio de compras para este ano, que deve ser de R$80 por presente. A Câmara estima que os saques de contas inativas do FGTS devam fazer com que o consumidor saia da inadimplência, devolvendo o poder de compra. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora. E o segundo turno das eleições suplementares para o governador do Amazonas vai custar R$9 milhões, segundo informou o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, TRAM, Messias Andrade. Somado ao custo do primeiro turno, o orçamento dessas eleições governamentais é de R$23 milhões. Entre os serviços que incluem o orçamento estão o transporte das urnas eleitorais, tropas de policiais militares e técnicos do TRE para a transmissão das informações computadas nas urnas em funcionamento no interior do estado. O tribunal informou que a posse do governador eleito deve ocorrer até o dia 6 de outubro deste ano. O primeiro turno das eleições suplementares para o governador do Amazonas custou R$13 milhões, segundo informou o diretor-geral do TRE. O orçamento para o período era de R$9,5 milhões e o TRE recebeu a quantia de R$3,5 milhões do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para arcar com os custos e logística do processo eleitoral suplementar. Ainda falando de eleições, eleitos para disputar o segundo turno da eleição suplementar ao governo do Amazonas, os candidatos Amazonino Mendes do PDT e Eduardo Braga do PMDB terão 20 dias para conquistar os votos de mais de 533 mil eleitores que votaram em outros candidatos. Além também dos mais de 569 mil que se abstiveram, os mais de 61 mil que votaram em branco e os mais de 218 mil que anularam. Ou seja, vão tentar levar as urnas e disputar a preferência de aproximadamente 1,5 milhão
e 38 mil votos de eleitores que não votaram em nenhum deles. Neste primeiro turno da eleição, Amazonino contou com 38,77% dos votos, o que equivale a 574.431 pessoas. Já Eduardo Braga teve 25,36%, que equivale aí a 375.794 eleitores. Ou este número de eleitorado acaba passando para eles, Ítalo, ou acaba aumentando, crescendo mais o número de abstenções, nulos e brancos. Vamos aguardar. Bem, o Ministério Público Eleitoral no Amazonas conseguiu decisão favorável na Justiça Eleitoral para aplicar multa individual de 33 mil a Eduardo Braga e Marcelo Ramos, que são os candidatos a governador e vice por propaganda eleitoral antecipada. O líder evangélico René Terra Nova também foi multado no mesmo valor. Os candidatos fizeram manifestações públicas de divulgação de suas candidaturas em evento religioso coordenado pelo pastor, 3 dias antes do início do período permitido para propaganda eleitoral nas eleições suplementares. Na ação, o MP Eleitoral apontou que Braga e Ramos participaram do 19º Congresso Internacional da Visão Celular no modelo dos 12, que reuniu mais de 100 mil pessoas no Sambódromo de Manaus. Na ocasião, René Terra Nova teceu elogios e reverências aos candidatos e ofereceu bênçãos, ressaltando que eles seriam a melhor alternativa para a recuperação econômica do Estado. Ao acatar o pedido do Ministério Público, o juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Paulo Fernando de Brito Feitosa, escreveu que as fotos que compõem a matéria trazida como prova mostram que a aparição dos representantes no evento foi mais que uma simples participação, mas sim uma participação ativa, inclusive subindo ao palco para onde as atenções dos milhares de fiéis presentes estavam voltadas. Para o juiz, ficou claro o propósito de exposição massiva com o objetivo de influenciar os representantes em favor dos candidatos. E vamos ao Careiro Castanho falar com Anderleia Oliveira, que traz mais informações. Bom dia, Anderleia. Bom dia, entramos com informações nessa manhã. Ontem, lá no Careiro, no posto do Careiro da Várzea, passageiros de um ônibus tiveram que descer do veículo por conta após o veículo ter sido parado pela Polícia Rodoviária Federal lá na barreira, né? Existe uma barreira aí do outro lado, ainda em Manaus, e outra aqui no Porto do Careiro, na saída do porto. E esse ônibus que iria com destino a Altazes foi parado na barreira da Federal e o motorista estava sem habilitação, estava alcoolizado e o ônibus ainda estava irregular. Os passageiros ficaram bastante revoltados, tiveram que descer desse veículo e colocaram em redes sociais a placa, denunciaram. Fica aqui o alerta, né, para a população checar antes de entrar em um veículo desse, né? Não custa nada pedir aí as referências do veículo, tudo, não somente embarcar, porque poderia, se não tivesse sido parado pela Polícia Federal, poderia ter acontecido um acidente, enfim. E também cobrando, né, das autoridades a fiscalização ali no local, da Arsan, que possa estar checando esses automóveis, esses veículos, porque é grande o número de veículos ali que se dispõem a transportar a população para os municípios de Careiro Castanho, Altazes, Manaquiri, até mesmo Manaquiri, né, e a Arsan tem que ficar de olho nesse transporte para não estar oferecendo perigos à população. Anderleia Oliveira, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Polícia. Trazendo as informações de polícia, vamos conversar com Yolanda. Então, vamos agora às ocorrências do Instituto Médico Legal. Nesse momento, o carro do IML faz uma remoção para o Jorge Teixeira, segunda etapa. Um homem foi executado em um campo de futebol agora durante a manhã, lá na rua Francisco Garcia, no bairro Jorge Teixeira, segunda etapa. Deu também entrada a vítima de acidente de trânsito, o Elis Tavares Lobato, de 34 anos. Isso aconteceu
durante a noite de ontem, deu entrada a vítima de arma branca, um Mike Forte Ferreira, de 25 anos. Esse homicídio aconteceu lá no município de Rio Preto da Eva. Também deu entrada a vítima de afogamento, Edmilson Agujá da Costa, de 29 anos. Vítima de agressão física, uma criança, um menino de apenas 11 anos. Inclusive, a delegacia de homicídio está investigando esse caso. Esse menino foi levado para o Platão Araújo, vítima de agressão física, mas acabou morrendo durante essa madrugada. Vítima de arma de fogo, Rodrigo dos Santos. Esse homicídio aconteceu ontem durante aquela tentativa de assalto ali na Efigênio Salles. Também deu entrada a vítima de arma branca, o Paulo Sérgio da Silva, de 38 anos, também vítima de arma branca, na verdade, vítima de arma de fogo, o Daniel Nascimento Souza, de 22 anos, também vítima de arma de fogo, o Paulo Tavares da Silva, esse homicídio que aconteceu lá no bairro São José 2. Ítalo e Carlos. Martlinger Cavalcante Pantoja, de 26 anos, e Davi Robson Castro dos Santos, de 33, foram presos suspeitos de participar de um assalto com um refém. O crime aconteceu na tarde dessa segunda-feira em uma despachante de veículos na Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas confirmou que um homem, identificado apenas como Gugu, suspeito de envolvimento no assalto, foi morto e um dos presos foi baleado. O diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, Guilherme Torres, afirmou que a informação de 2 mortos foi repassada incorretamente e confirmou a morte de apenas um. Segundo o delegado Guilherme Torres, os criminosos estavam armados e fizeram refém um dos funcionários do local. Após negociação com o grupo Fera, as vítimas foram liberadas. Elas foram socorridas pelo SAMU em estado de choque. O local onde ocorreu o assalto passará por perícia. O IML foi chamado para fazer a remoção dos corpos. Mais informações sobre o caso vão ser divulgadas durante coletiva de imprensa que será realizada hoje, às 10 horas da manhã. E ainda nesse caso, o parente de um dos presos detidos aí nessa ação tentou agredir um jornalista e acabou ele também sendo agredido pela população e também preso. Como dizia minha mãe, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Foi aí tentar partir para a agressão, a ignorância, e as pessoas reagiram também da mesma maneira com ele, e ele vai responder também aí pelo desacato à autoridade. Seguimos aqui com o Primeira Hora. Por volta das 3 da tarde de ontem, a doméstica Jocilane Dantas Castilho, de 29 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas. O fato ocorreu na casa onde a suspeita morava, no bairro Monte Pascoal, zona norte da capital. Durante a ação, os policiais civis apreenderam no interior do imóvel 15 quilos de maconha do tipo skunk. De acordo com o delegado Paulo Mavinier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, DENARC, a equipe de investigação da unidade policial recebeu denúncia de que uma mulher estaria armazenando entorpecentes no interior da casa dela. Após 2 dias de investigações, a equipe fez a abordagem. Durante a revista foi feita no local, foram encontrados dentro de um dos cômodos, escondidos em uma mala, 15 tabletes de maconha do tipo skunk, totalizando aí 15 quilos da substância ilícita. Jocilane foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e levada para audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis da Silva Reis. Bem, ontem a Lei Maria da Penha completou 11 anos. A criação da lei fez com que o Poder Judiciário de todo o país desenvolvesse ações visando alertar a mulher para a necessidade de denunciar a violência sofrida. Aqui no estado do Amazonas, o Tribunal de Justiça, TEJAN, tem promovido ações visando a divulgação da lei e para resultar em uma maior conscientização das mulheres sobre a questão da violência sofrida, principalmente aqui nas suas casas. A subcoordenadora estadual da Mulher em Situação de Risco do TEJAN, juíza Elza Vitória de Melo, destaca a importância da família para combater crimes relacionados às mulheres.
Ela, de fato, foi uma relevante e fundamental conquista no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas é necessário também o desenvolvimento multidisciplinar no tocante à conscientização do tema dentro do lar, uma vez que a mesma ela deve ter início no interior da primeira célula social, que é a família. Porque a atuação no combate a esse tipo de violência jamais se desenvolverá plenamente apenas com a aplicação fria da lei pelos operadores do direito. O TEJAM possui 2 juizados especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher na cidade de Manaus. Um no bairro Jorge Teixeira e outro no Educandos. A juíza Elza Vitória explica que já estão trabalhando na implantação de mais um juizado. Além de desenvolver diversos projetos no âmbito da prevenção à violência doméstica, também tem realizado inúmeros mutirões da campanha Paz em Casa, do CNJ, bem como está implementando o 3º juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, visando a rápida e efetiva prestação jurisdicional. Além de recorrer a um dos 2 juizados em Manaus ou em uma das comarcas no interior do estado, o público feminino pode solicitar instruções sobre como proceder em situações de violência junto à Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher pelo telefone 3236-7012, 3236-7012 ou também ao Serviço de Apoio Emergencial à Mulher pelo SAPEM no 3878-0250, 3878-0250 e também pelo 3878-0252. Ou ainda, se você preferir, por meio do Disque Denúncia da Polícia Militar no 190. Jornalismo com credibilidade. 6h10, 57 professores aprovados em processo seletivo simplificado PSS para a capital estão sendo convocados pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, a SEDUC. A relação com os nomes dos profissionais convocados, a respectiva ordem de classificação e os documentos exigidos podem ser acessados no site da SEDUC, educação.am.gov.br. Este é o site. Os professores convocados devem comparecer à sede da SEDUC nesta terça-feira, dia 8, das 8 horas da manhã até as 10 horas. O atendimento lotacional vai respeitar a ordem classificatória dos candidatos no processo seletivo. Ao comparecer à sede da secretaria, que fica localizada na Avenida Valdomiro Lustosa, no bairro Japim 2, na zona sul de Manaus, os candidatos relacionados devem se dirigir à gerência de promoção e valorização do servidor para receber o referido atendimento lotacional. E começa nesta terça-feira, 8 de agosto, o prazo de inscrições para o programa Bolsa Idiomas, PBI. Nesta segunda edição do ano, vão ser 12.125 bolsas de 50%, 75% e 100% em instituições de ensino de língua estrangeira da capital. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente no portal esp.manaus.am.gov.br. Repetindo, portal esp.manaus.am.gov.br. São requisitos para os candidatos morarem em Manaus, ter 16 anos de idade ou mais, estar cursando ou ter concluído o ensino médio e não ter renda familiar per capita superior a um salário mínimo e meio. A diretora-geral em exercício da ESP, Arlene Bonfim, destaca que a segunda edição do programa é mais uma oportunidade para que os que desejam fazer um curso de inglês ou espanhol e não têm condições financeiras. Vamos ouvir. Sabemos que o conhecimento de língua estrangeira abre portas e contribui para o crescimento profissional. Existe uma grande demanda para essa atividade. Pensando nessas pessoas, a Prefeitura de Manaus abriu um novo processo seletivo do Bolsas Idiomas, o segundo do ano, para dar oportunidade a todos que se encaixem no perfil do programa. A primeira edição dessa seleção ocorreu então no início do ano, realizada entre fevereiro e março, e ofertou 15.773 vagas. Uma iniciativa que surgiu nos anos 90, da união entre a Organização Mundial de Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, celebra mundialmente a 25ª edição da Semana Mundial da Amamentação,
realizada na última semana. Em 2017, o tema central é a construção de alianças para proteger o aleitamento materno pelo bem comum, todos juntos sem conflitos de interesse. A Pastoral da Criança é parceira nesta campanha, defendendo que a receita para começar bem a vida envolve muito carinho e leite materno. A coordenadora do núcleo da Pastoral da Criança, Valterina Albuquerque, fala que a amamentação é de fundamental importância para o desenvolvimento da criança. Muito importante esse aleitamento materno, é a primeira alimentação da criança e as mães têm que, dar esse leite materno, porque não tem outro leite igual a esse, É através desse leite que as crianças nutrem, é através desse leite que a criança é mais inteligente, É através desse leite que ela tem uma qualidade de vida melhor, evita várias doenças, Ele é uma espécie de antibiótico para a criança. Se ela adoecer de uma gripe ou se ela vier ter uma diarreia, ela vai se curar mais rápido por causa desse leite. É muito importante. É um laço que cria, um laço de amor que cria entre a mãe e o filho. Por meio das visitas domiciliares e encontros com as famílias, os líderes voluntários da Pastoral da Criança orientam e preparam as mães para a amamentação, desde que elas ainda estão grávidas. Além disso, ajudam a esclarecer dúvidas para incentivar a continuação deste ato de amor, mesmo após os 6 primeiros meses de vida da criança. Aqui na cidade de Manaus, a Pastoral da Criança acompanha 2.920 famílias e 3.710 crianças. Com 3 espaços, 38 chefes e mais de 23 atrações artísticas, o Passo a Passo chega à 4ª edição neste fim de semana, que já foi pago pelo cidadão. O total custeado é de R$1.300.000, segundo a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, a Manaus CUT. Carol Conca e Marcelo D2 são os destaques nacionais do sábado e Alcione sobe ao palco no domingo na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da capital. Além deles, artistas locais vão se apresentar para o público sempre a partir das 4 horas da tarde, conforme o diretor de eventos da Manaus CUT, Diego Munzarro. Entre as locais, em diversos destaques, como Tucumanos, a Felicidade Sul, Planeta Mágica, o Jônio Manauara, República Real, a Tudo Pelos Ares, entre tantas outras. A gente começa sempre às 16 horas, no sábado encerra por volta de 2 da manhã e no domingo encerra às 22h30. A gente tem diversas novidades, a primeira deles é a ativação de novos espaços históricos do centro da cidade, que é a Praça dos Ingleses, que é um espaço ali de frente para o Rio, a Rua Vivaldo Lima também, que vão ter 2 palcos montados nesses lugares. Só fazendo uma correção, a banda não é República Real, mas sim República Popular. A expectativa é de que 20 mil pessoas visitem o evento em cada um dos 2 dias. O diretor da Manaus CUT lembra que o Passo a Passo é também uma oportunidade para os músicos amazonenses mostrarem o trabalho que estão desenvolvendo. Vale ressaltar que essa programação do Passo, ela é um mix entre a cena autoral manauara, O que a música amazonense está produzindo de trabalho autoral. Então a gente tem aí desde bandas de rock, que estão com um trabalho super forte, bandas de pop e ainda bandas que se reconhecem como MPA, como música popular amazonense. Na área da gastronomia, os chefes vão disponibilizar as criações deles a preços populares entre R$5 a R$15 no entorno do Passo da Liberdade. O Passo a Passo é realizado pela Prefeitura em parceria com a iniciativa privada, que contribui por meio de cotas de patrocínio e ajuda nas despesas de cachê das atrações nacionais. 6h18, já está aqui conosco Samara Souza. Ela e Gessilene Salles logo mais apresentam o Rio Mar e Notícias, trazendo entrevistas, orientações, notícias, tudo aquilo que você precisa saber na sua manhã. Bom dia, Samara. Quais os destaques para hoje? Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo. E bom dia ao Anderson, que está na mesa de áudio hoje, nesta terça-feira. Bom dia para você que está sintonizado na 103,5 em qualquer ponto da capital amazonense, nesse imenso interior do estado. Vamos conferir hoje no Rio Mar e Notícias, primeira edição, matéria completa sobre os adolescentes que fugiram do Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa
localizado no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, levando pânico a todos os moradores daquela área da cidade. Polícia Militar esteve presente para a recaptura desses jovens, tanto na parte terrestre quanto com helicópteros sobrevoando ali a área centro-oeste de Manaus. E os próprios moradores também do bairro contribuíram para a recaptura de alguns jovens ainda ontem. E a gente vai conferir matéria completa com o Ítalo Bianco. E o CEMEI, com 471 crianças, vai ganhar uma quadra com o valor de R$792 mil no bairro do Manoa. A gente espera que tenha tudo de bom nessa quadra para fazer valer esse valor todo que a prefeitura está empregando nesse CEMEI, que abriga 471 crianças na zona norte de Manaus. É a matéria do Bruno Elanda, a gente vai ter os detalhes completinhos no Rio Mar e Notícia, primeira edição. Vamos conferir também hoje no quadro Direitos e Deveres tudo sobre a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres vítimas de violência doméstica. A Lei Maria da Penha, que a gente conferiu um pouquinho antes aqui no Primeira Hora, que completou ontem 11 anos, e muitas mulheres aí estão se valendo dessa lei para deixar a violência doméstica. A gente vai ter os detalhes completos sobre a Lei Maria da Penha com o advogado Alberto da Almeida. E você também vai poder participar mandando seu WhatsApp para o número aqui da Rádio Rio Mar FM 991425676. E uma pesquisa do Data Senado e do Observatório da Mulher contra a Violência mostra que o número de mulheres que declararam ter sido vítimas de violência doméstica aumentou nos últimos 2 anos. É a matéria da Yolanda Mendes e a gente vai conferir no Rio Mar e Notícias, primeira edição. Vamos saber também que o INCRA, que é o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, disponibilizou uma área para que moradores do Catalão, que é uma comunidade de agricultores ribeirinhos, aqui próximo na região metropolitana, na cidade de Iranduba, pudessem ter onde morar. O problema é que essas terras dos ribeirinhos estão sendo destruídas com o fenômeno das terras caídas. Plantações, casas e até a escola da comunidade já foram para o fundo do rio. A gente vai saber mais detalhes com a matéria do Carlos Eduardo Pessoa, que pôde ouvir alguns moradores daquela área da cidade tão sofrida, da área da cidade de Iranduba, tão sofrida. Eles sofrem aí com esse fenômeno das terras caídas. E tudo isso, muito mais no Rio Mar e Notícias, primeira edição, de 7 às 9 da manhã. Eu e Gessilene Salles vamos estar passando para você muita informação. Obrigada, Carlos, bom dia. Bom dia para você, Samara. Samara, a gente tem que dar os parabéns para ela aqui. Mais parabéns atrasados um dia depois, mais uma vez, porque a gente ontem falou com a Samara, deu um abraço na Samara de manhã. Ontem foi uma correria, né? Mesmo porque domingo foi dia de eleição, e a gente estava na correria aqui na segunda-feira para organizar tudinho. Mas parabéns para você, Samara. Obrigada, mais uma vez. Mesmo assim, não passou despercebido, inclusive teve aqui uns bolinhos, uns docinhos. Foi maravilhoso, gente, foi lindo, obrigado. Obrigado, Samara, bom dia. Bem, a partir de hoje, sempre às 8 da noite, o Teatro Amazonas abre suas portas para mais uma edição da série Guaraná. A nova temporada traz concertos semanais com a Amazonas Filarmônica e a Orquestra de Câmara do Amazonas. Hoje, a OCA, que é a Orquestra da Câmara do Amazonas, sobe ao palco do teatro para apresentar o concerto de abertura da série, em comemoração aos 15 anos de existência da orquestra, com peças de Telemann e Mozart. Sob regência de Marcelo de Jesus, o espetáculo traz como solistas o tenor Jefferson Nogueira, do grupo vocal do Coral do Amazonas, e a soprano francesa radicada em Manaus, Isabelle Sabrier. E as comemorações ao 9º aniversário do Centro Estadual de Convivência do Idoso, SESI, localizado na rua Wilkins de Matos, bairro Aparecida, começam hoje com o bazar de aniversário. Nesta terça-feira, cerca de 20 usuários que participam dos grupos de convivência vão expor artesanatos, utensílios de cozinha, bijuterias e produtos de beleza. O bazar acontece das 8 às 6 horas da noite na Praça Central do SESI. Já nos dias 9 e 10, os alunos dos cursos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, aproveitam para divulgar seus trabalhos e vender quitutes durante a feira gastronômica.
A comunidade poderá prestigiar a feira e saborear algumas delícias da culinária amazonense, como o tacacá, pirarucu de casaca e doces com cupuaçu. Podem realizar inscrições homens e mulheres com idade mínima de 50 anos, mediante a entrega de cópia de documento de identificação. As inscrições estão sendo efetuadas na sala do serviço psicossocial do centro. E duas grandes potências do vôlei mundial masculino, Brasil e Estados Unidos, vão estar em Manaus no dia 15 de agosto para protagonizar um amistoso que prepara para a Copa dos Campeões, que será em setembro no Japão. O evento acontece no ginásio poliesportivo do Amazonas, antiga Arena Amadeu Teixeira, a partir das 8 da noite. Os ingressos estão esgotados. Para a partida, as equipes desembarcam no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Manaus, aqui no mesmo dia e horário, segunda-feira, dia 14, 00:15. Mais tarde, das 6 da noite às 8, o time canarinho realiza a sua primeira preparação no ginásio e o treino dos americanos ocorre das 8 da noite até as 10 horas. 6h25. Vamos com Yolanda Mendes trazendo as últimas do Primeira Hora desta edição. Carlos, um homem não identificado foi encontrado ontem por volta do meio-dia lá no ramal da Pipoca, no Tarumançu, na zona rural de Manaus. Ele estava algemado, muito assustado, diz que ele e o irmão foram sequestrados próximo ali da Arena Amadeu Teixeira, na Constantino Nery. O irmão dele foi encontrado morto a tiros no local e, de acordo com informações da Polícia Militar, os populares ouviram os gritos, também os disparos de arma de fogo no local. Então entraram em contato com a polícia. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o corpo desse homem morto e o corpo desse outro rapaz, na verdade o outro rapaz, o primeiro nome dele, que foi apenas divulgado, que é Luciano. Ele acabou sobrevivendo, mas o outro irmão foi morto nesse local e agora a Delegacia de Homicídios está investigando o caso. 6 pessoas estariam aí envolvidas nesse latrocínio que aconteceu ontem. Essas pessoas teriam usado um carro modelo Siena e também um táxi quando abordaram esses 2 homens que acabaram sendo levados para essa área lá no ramal da Pipoca, no Tarumançu. Jornalismo com credibilidade. Jornal Primeira Hora.